Vocês já perceberam como nos últimos anos surgiu um personagem muito específico na internet? O homem que lê, mas é uma criatura quase rara de ser encontrada. Se um homem abre um livro em público, automaticamente aparece alguém comentando no TikTok ou postando um vídeo falando: meu Deus, casa comigo. Existem vários vídeos de homens lendo, compilados de Hot Men Reading, garotas filmando escondido no cara que tá lendo Sylvia Plath. E apesar de tudo isso parecer meme, existe uma discussão muito maior acontecendo por trás. Porque não é só sobre livros, é sobre diferenças intelectuais que está havendo em relacionamentos em que uma pessoa lê e a outra não. Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje vim comentar sobre um post no Instagram que eu vi falando sobre esse artigo da Dazed que discutiu o conceito de Reading Gap Relationship, que são relacionamentos em que uma pessoa lê muito e a outra não, criando ali um grande espaço, um grande gap entre elas. Inclusive, eu vou deixar mencionado aqui embaixo o post essa matéria e qualquer outras fontes que eu tenho usado para fazer esse vídeo. A matéria vai falar sobre uma espécie de solidão intelectual dentro dos próprios relacionamentos. Uma delas comentava que ficava muito animada para conversar sobre os livros, sobre ideias, sobre as reflexões que ela estava tendo, mas não tinha com quem compartilhar isso. Simplesmente porque o parceiro não aparentava nenhum tipo de interesse em ter essas conversas com ela. E isso, para mim, pelo menos demonstra como a literatura, ela não é simplesmente um hobby. Até porque ler vai mudar o teu repertório, vai mudar teu vocabulário, vai mudar tuas ideias, tuas ideologias, até mesmo a forma como tu vai conversar e sobre o que tu vai querer conversar com outras pessoas. E quando uma pessoa vive mergulhada na literatura e a outra não, vai mostrar como elas estão em realidades completamente diferentes. E o mais curioso é que essa impressão não existe só na internet. A própria matéria da Dazed trouxe que um quarto das pessoas entrevistadas apontaram que não conseguiriam se relacionar com uma pessoa que não tem o interesse de ler, ou até mesmo que tem hábitos de leitura muito diferentes. Além disso, várias pesquisas frequentemente associam a leitura com maior empatia, melhor comunicação, um pensamento crítico mais desenvolvidos e até melhores resultados acadêmicos e profissionais. E, gente, desculpa se eu estiver olhando muito pro lado, é que meu roteiro tá ali. E, em contraste com isso, os índices de leitura vêm caindo cada vez mais. Uma análise recente do Education Opportunity Project da Universidade de Stanford mostrou que as notas de leitura caíram em grande parte dos distritos escolares dos Estados Unidos. E o mais importante é que os meninos estão ficando significativamente mais para trás do que as meninas em praticamente todos os níveis escolares. Pesquisadores apontam que os meninos têm apresentado o pior índice de leitura desde a infância. E isso abre uma janela e uma porta enorme sobre a discussão de masculinidade, porque em algum momento a sociedade associou a literatura com algo ligado ao feminino. A própria matéria da Dazed fala sobre como em algum momento da nossa vida a gente passou a ver a leitura como um hábito de mulher. E, sinceramente, dá pra perceber isso na internet. As meninas criam o clube dos livros, produzem conteúdo literário, têm vídeos sobre personagens, transformam a leitura em comunidade e identidade cultural. Enquanto isso, muitos homens são educados para enxergar a leitura como algo fútil e entediante. As redes sociais, obviamente, pioram tudo, porque a leitura exige foco, exige concentração. A gente simplesmente perdeu aquela coisa da resistência da leitura, a capacidade de conseguir se concentrar num texto longo, sem sentir a necessidade de pegar o celular. E eu digo isso por experiência própria. Isso não quer dizer que a gente tá ficando mais burro, segundo a matéria, porque na minha concepção pessoal, sim. Mas significa que nós estamos acostumados à fragmentação. A gente está vivendo em um ambiente que tudo precisa ser rápido, resumido e que seja facilmente consumível. Enquanto a gente traz para o Brasil, a situação também é preocupante. Segundo a pesquisa Retratos da Literatura no Brasil, mais da metade dos brasileiros não leu um livro nos últimos meses. Mulheres ainda lê mais que os homens, especialmente os jovens. Além disso, a maior parte da leitura feita por adolescentes parte de uma obrigação escolar, não por querer fazer aquela leitura. Ou seja, a leitura tá deixando de ser vista como um entretenimento, como uma curiosidade, e tá passando a ser vista apenas como uma cobrança e desempenho acadêmico. Porque a leitura, ela nos ajuda a desenvolver interpretação, argumentação, capacidade crítica e inteligência emocional. Uma sociedade que lê menos tende a utilizar a informação de forma mais superficial e ter menos profundidade cultural. Hoje em dia, a gente percebe online que tá sendo difícil tu manter uma conversa sobre assuntos complexos sem virar uma briga ou ter alguém nos comentários falando: alguém resume, por favor? Mas eu acho importante aqui fazer uma diferenciação.
O problema não é necessariamente alguém não ler livro. Existem pessoas extremamente interessantes e inteligentes e culturalmente ricas que aprenderam através de outras formas de entretenimento, como podcast, cinema, música. A grande questão é, a pessoa tem curiosidade intelectual? Porque especialistas citados na matéria da Dazed comentam justamente sobre a compatibilidade de não ter os mesmos gostos e também um interesse pelo mundo. E eu concordo com isso. O problema começa quando existe uma rejeição do aprendizado, um desinteresse completo por qualquer tipo de reflexão ou até uma espécie de anti-intelectualismo. Porque daí não é mais sobre livros, é sobre visão de mundo. Talvez seja por isso que a visão do homem que lê se tornou tão desejada online. Não pelo ato em si, mas pelo que ele representa simbolicamente. A curiosidade, a profundidade, a troca, o interesse. Como isso impacta nesses relacionamentos, na comunicação, na inteligência emocional, cultural. Ler é entrar em contato com outras perspectivas, é desenvolver teu pensamento crítico e aprender a existir fora da lógica do algoritmo. Talvez seja exatamente isso que as pessoas que são leitoras estejam sentindo falta. Enfim, gente, um vídeo super deprê, talvez, quando a gente fala aqui sobre a semana dos namorados, mas o conselho que fica pro final é: se seu namorado não gosta de ler, termine com ele. Espero que tenham gostado desse vídeo, um beijo, tchau!